Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. Como você se sentiria se alguém, por algum motivo, morresse por sua causa? Como é que você se sentiria? Culpado? Será que a nossa mente, o nosso juízo ia nos condenar? Ou não? Será que nós acharíamos isso normal? Será que nós não chegaríamos tanto a esse pensamento? Isso eu acho que também não deve ser tão normal, não deve ser tão natural. Deve ser uma coisa que acontece normalmente. Talvez, eu vou ser sincero para você, talvez a gente não vê. Guarde essa pergunta para o final. Eu quero te dizer o seguinte, que talvez não sejamos capazes de entender o amor de Deus. Acho que a Bíblia diz que a razão, né, o racionalismo de Deus, a mente de Deus, ela funciona a 1000% de capacidade. Enquanto a nossa é 10%. Então, você chegar a 10%, você tem que glorificar. Os gênios, né? Os gênios como Einstein, eles desenvolveram uma capacidade do máximo de 10%, de 11%, chegando ali, beirando os 11% da capacidade da mente, de entendimento, de conhecimento. Mas Deus é infinitamente maior. E seu amor, que está aplicado nisso tudo, é infinitamente maior. E aí você não consegue compreender, mas a Bíblia ela faz um relato de Gênesis e Apocalipse desse amor. A compreensão desse amor de Deus ele só pode ser dado a nós através dessa palavra que está aqui. A gente só tem o conhecimento do amor de Deus a partir do momento que a gente começa a desfolhar, já começa a saborear essa palavra, essa mensagem, aquilo que Deus escreveu e deixou como legado para nós compreendermos, sim, qual a dimensão do amor dele. E mesmo assim, você come de Gênesis e Apocalipse, né, e volta, e lê de novo, relê, e você não consegue muitas das vezes mensurar, não é compreender. Você passa a compreender, mas você você não consegue mensurar o tamanho do amor de Deus. É muito grande, é muito grande. A Bíblia diz que esses relatos veem histórias de perseguições, de lutas, o tempo todo, Deus atrás de um povo que não queria nada com Deus, e Deus querendo com o povo, e aquela coisa toda, olha. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, né? 1 Coríntios 13 fala sobre isso. E Deus suportou até hoje e ainda suporta a rebeldia
do povo dele. Ué, mas não foi no passado Israel? Foi. E foi no presente também, e é no presente também. E nós continuamos como Israel de Deus, né? Tão rebeldes quanto Israel, tão infiéis quanto Israel, tão sem fé quanto Israel. A Bíblia diz que Israel pereceu no deserto porque faltou misturar com tudo aquilo que Deus fez, milagres, toda a provisão, tudo aquilo, misturar fé. É como você pegar um liquidificador e você bater tudo ali dentro, né? Coloca aqui milagre, coloca aqui o amparo de Deus, a provisão de Deus, a mão de Deus e a minha fé. Porque o próprio Jesus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Jesus dizia, olha, vai, que pela tua fé tu foi curado. Jesus sempre falava, olha, vai, foi a tua fé que te salvou. Vai, foi a tua fé que te curou. E uma das demonstrações poderosas desse amor de Deus, Jesus cita no livro de Lucas. Eu queria que você abrisse lá no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, do versículo 25 e 26. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Deixa aberto aí. A Bíblia diz que Sarepta ficava mais ou menos ali já em Tiro, entre Tiro ali, aquela parte ali dos Sidônios ali, era acima, onde é a Fenícia, a antiga Fenícia, ali naquela região, ou seja, fora dos domínios, totalmente fora dos domínios de Israel. E a Bíblia também fala que toda a terra, a Bíblia diz, não foi só aquele Oriente Médio que sofreu os danos, mas a Bíblia diz, e o próprio Jesus assegura, que houve uma grande fome em toda a terra naquele período. Ou seja, aqui no Brasil, na África, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na Oceania, em todos os lugares, houve uma grande fome. Ou seja, Deus cerrou os céus para que não caísse chuva durante 3 anos em toda a terra. Você sabe o que é isso? E por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que acontecesse isso? Presta bem atenção. Fala para o teu irmão, se possível for, Deus mata por você. Olha como é que o negócio é sério. O mundo padecia um sofrimento terrível. E tinha um causador desse sofrimento. E era Israel. Pela desobediência de Israel, o mundo perecia naquele momento. Pela desobediência de Israel, o mundo padecia. Olha só, olha como é que o negócio é sério.
Olha a responsabilidade que é dado na minha e nas tuas mãos em relação ao mundo. A relação à tua comunidade, em relação à tua família, em relação aos teus parentes, em relação aos seus vizinhos. Olha a responsabilidade. Eu me lembro que por causa de Jonas, todo barco ia perecer. Todos os marinheiros ali iam perecer por causa de Jonas. E o pior não é isso. Quando tentavam ajudar Jonas, o negócio ficava mais estreito. Então o que a gente faz? Joga ele no mar. O negócio é com ele, não é com vocês. Só que você estava no barco. Está todo mundo junto no barco. Então perece todo mundo por causa de um. Olha a responsabilidade. Já parou para pensar que seus filhos possam perecer por causa de vocês? Por causa de nós? Nossos pais podem perecer por causa de nós? Ah, mas cada um busca por si próprio, a salvação individual, não importa. Você tem o compromisso de buscar pela tua família, você tem um compromisso de buscar pela tua comunidade, você tem um compromisso de buscar por almas. Não importa. A salvação individual amado. Mas o teu papel é esse. Deus, ele coloca, é uma comanda que Deus dá nas nossas mãos. Olha, você tem que fazer. Não tem como. Aquela mulher estava sofrendo naquele momento. Deus envia o profeta Elias lá naquele lugar para ele ter ciência. Olha, Elias, olha só onde você veio parar. Você veio parar aqui em Sarepta, aqui, ó, na Fenícia, aqui, ó. Olha aí. A mesma situação, não tem jeito, não. Você pensou que saindo de lá de Israel, você vindo para cá, você ia ter abundância, ia ter plantio, terra fértil, né? Adubada, né? Com chuva e abundância. Não, é a mesma coisa. Está vendo? É toda a terra. Não tem jeito. Elias, então, se deu conta, meu Deus. Olha a nossa responsabilidade. Olha em que Israel transformou o mundo. Olha o que nós, como cristãos, hoje temos permitido que o mundo se transforme. Ah, mas o mundo faz porque... Amado, o poder da oração é tremendo. Eu me lembro que na guerra entre Escócia e Inglaterra, a rainha da Escócia, até então, porque não queria se submeter ao reino da Grã-Bretanha, então a rainha da Escócia, ela falava, olha, vou ser sincero para você, eu não tenho medo nenhum dos canhões da Inglaterra, da rainha. Meu medo é um homem que fica lá dentro do palácio, chamado John Stuart, que ora para cachorro. Ela tinha mais medo do poder da oração daquele homem do que dos canhões da Inglaterra. Você vê o que uma oração faz. O que um crente, quando se posiciona, determina, não, Senhor, é isso. O teu povo não pode perecer, Senhor. O teu povo precisa te buscar. O homem se coloca na presença. Ele vai fazer a diferença naquele meio. Pastor João que costumava dizer que nós somos como um termostato. Ou seja, a gente muda ambiente. Por que eu fiz aquela pergunta para você? Como você se sentiria, então, a segunda pergunta, se pela sua omissão morresse alguém? Como você se sentiria se, de repente, uma pessoa que foi atropelada ali, e você não socorresse, e ela morresse?
Como é que você ficaria? Quantas almas hoje têm perecido sem a gente levar a nossa palavra? Quantas almas não têm chegado ao conhecimento de Deus porque nos envergonhamos, nos retraímos, achamos que de repente não é legal, ou não é o momento, ou não é a hora, e Deus está falando: pregue a palavra a todo tempo. Jesus, quando sentava, ele não ficava perdendo tempo. Ele disse: está sentado no meio dos publicanos, deve estar lá vai o comilão e beberrão, né? Não era assim que os fariseus chamavam Jesus? Mas ele sentava, ele não estava perdendo tempo. Ele estava ganhando todo mundo ali. Não tinha tempo para perder, ele tinha uma missão, ele sabia o que ele veio fazer. Você sabe o que você veio fazer? Você sabe por que você foi chamado? Ou você pensa que você veio para herdar heranças aqui na terra? Será que nós pensamos que nós viemos para ter um projeto de vida, um bom casamento, uma boa casa, um bom carro, uma boa profissão? A Bíblia diz que essas coisas nos serão acrescentadas se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não vim para comprar em shopping. Eu não vim aqui para satisfazer o meu ego. Porque a própria Bíblia diz que Cristo, ele vive em nós. Ou seja, nós não vivemos mais a nós mesmos, mas Cristo sim. Esse tem que viver em nós. Eu digo isso dessa pergunta porque eu não sei se eu cheguei a contar aqui, que há uns 10 ou 12 anos atrás, um acontecimento muito inusitado. Uma mulher de um pastor, ela vinha caminhando pela Praça Mauá, ela ia para casa, ela morava em Botafogo, e ela ia pegar, parece que uma condução ali, e naquele momento saiu uma mulher de encontro a ela e falou: poxa, por favor, você tem alguma coisa para falar para mim? E aquela mulher ficou assustada, para Samauá naquele horário, né? Uma mulher, poxa, vestida daquele jeito, só pode ser uma prostituta. O que uma prostituta quer comigo? O que uma prostituta pode querer comigo? E aquela coisa toda, e ela soltou as mãos: não tenho nada para falar com você, aquela coisa. E a mulher: eu sei que você tem algo para falar para mim. Aquela mulher saiu correndo, né? Ela ia pegar um ônibus, até pegou um táxi e foi embora para casa. E chegando em casa, ela foi, tomou um banho, o marido já estava deitado, ela foi, tomou um banho e foi se deitar. E durante o sono, ela não conseguia dormir, e ela ficava revirando de um lado, revirando para o outro, revirava do lado, revirava para o outro. E naquele momento, o marido dela perguntou: pô, mulher, por que você não está conseguindo dormir? E ela falou: poxa, algo estranho aconteceu comigo. Teve algo estranho aconteceu comigo. Uma mulher dessas de prostituição chegou para mim e me parou na rua e perguntou se eu tinha algo para falar com ela. E falei que não, eu fiquei assustado ali na Praça Maior, você sabe, né, esposa? Aquela coisa toda. E aí, então, o marido deu um pulo da cama: mulher, quem era? Como é que era essa mulher? Era assim, assado. Então, poxa, aí pegou a roupa, se arrumou rapidinho e partiu para a Praça Mauá. Quando ele vem chegando na Praça Mauá, ele viu uma multidão assim, reunida assim, em redor assim, perto de uma calçada, né? E aquela coisa. Então ele foi chegando, tinha aqui uma viatura, tinha outra coisa. Quando ele foi chegando, ele viu o corpo no chão e aquela mulher estirada no chão, morta.
E aí ele perguntou, por que sucedeu isso? E tudo, não sei, ela estava meio angustiada, ela se jogou lá de cima do prédio e caiu e morreu. E aquele homem botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, isso vai ser cobrado da minha esposa. Ele saiu dali arrasado. Da mesma forma, nós temos muitas das vezes nos omitido em relação a muitos que precisam da palavra. Amado, a nossa omissão às vezes não é entregar uma palavra para alguém, mas é em fazer. A nossa omissão às vezes é de que você precisa determinar algo para que você venha fazer na casa de Deus. A nossa omissão tem que acabar a partir do momento que nós tomamos a posição de orar, um compromisso de estar buscando pela obra, pelos irmãos. É um compromisso de estar buscando por aqueles que não têm vindo à casa de Deus. É simples. É como cuidar dos filhos. Como é que você faz para cuidar dos teus filhos? É a mesma coisa, não há diferença. Como se faz para cuidar do seu pai, da sua mãe? Não há diferença. É a mesma coisa. Você precisa entender que a família de Cristo é uma só. O reino dos céus, a Bíblia diz que o reino todo é uma só família. Os anjos, né? Deus, os serafins, nós somos tudo uma família de Cristo, uma única família. Por isso que eu deixo hoje para você essa palavra para você meditar. O que você está fazendo para a obra de Deus? O que você está fazendo para aqueles que estão próximos? Você tem orado, você tem tido compromisso, você tem buscado? Qual tem sido a tua intimidade com Deus? Deus quer entender você nesse sentido, porque muitas das vezes é muito fácil a gente chegar e só orar. Mas Deus fala assim, eu quero falar e você não deixa. Eu quero te dizer como você tem que agir, mas você está falando mais do que você ouve. O próprio Salomão diz que o sábio, até aquele que são tolos, quando estão mudos, prontos para ouvir, são tidos como sábios. Então, do mesmo modo, precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes você tem ouvido vozes aí no mundo todo, vozes de locutores, vozes do presidente, da presidente, vozes de... Mas hoje aqui, nesse lugar, você está ouvindo a voz do Senhor Jesus. Amém? Amém, amado? Então você vai ficar de pé em nome de Jesus.